Para alguns, Death Stranding é apenas um jogo. Para outros, só um simulador de carteiro. Mas para mim Death Stranding é mais que qualquer outra coisa. É uma experiência. Quando eu fiquei sabendo da existência de Death Stranding, eu me questionei bastante sobre a nova obra do Hideo Kojima. Eu fiquei maravilhado com tudo que foi construído, tanto de ideias quanto sentimentos que ele queria passar através de um jogo só, porque para quem não sabe, Death Stranding foi lançado quase no início da pandemia, mas até que o Kojima tinha previsto ela. Mas, citando a pandemia, a ideia do jogo casa muito bem com o fato de que, durante ela, nós ficamos muito desconectados, como os preppers do jogo, que vivem em bunkers por conta da chuva temporal, e entidades da praia também, que são pessoas que morreram após uma obliteração e ficaram stranding, que em português significa encalhadas. E com isso elas ficam ligadas ao plano terreno por um cordão umbilical, que impede elas de ir para outro plano. Por isso encalhadas, né, na nossa realidade, vamos dizer assim. E aliás, não deixe elas te pegarem, porque senão você vai ser a próxima obliteração. É bem complexo, mas dá pra entender. Uma parte que me tocou muito, que eu sempre gosto de citar quando estou conversando sobre Death Stranding com alguém, é quando nós temos que ligar o centro de distribuição oeste de Capital Knot City, a Port Knot City, que é onde fica o porto. Um dos métodos de locomoção humana restantes após os eventos de obliterações em massa que recebem o nome do jogo, né, Death Stranding. Até porque não se pode mais usar aviões quando a chuva é temporal. Imagina um desastre passar por dentro de uma nuvem cheia de Kiralium. Simplesmente ia deteriorar tudo e todos dentro do voo. Mas voltando ao ponto principal, para chegar em Port Knot City, você tem que subir uma montanha e atravessar um arco de pedra, infestado de EPs e chuva temporal, que até porque elas só aparecem durante a chuva temporal. E após um árduo caminho até o topo e passando por esse arco de pedra e andando um pouquinho mais, podemos avistar acima do morro Port Knot City. A chuva parou, o bebê se acalmou e as EPs desapareceram. E uma bela música começa a tocar enquanto você desce o morro em direção a Port Knot. Baby? Sinceramente, nesse momento eu comecei a entender o conceito de experiência em um videogame. Pode parecer bobo, mas quando percebemos as entrelinhas, dá pra enxergar quais os sentimentos que Kojima quis colocar no game e qual a sensação que queria passar para quem jogasse. Claro, tem mais momentos assim, como quando começa a tocar Rolling Over do Low Roar. Você está em um momento em que está sem low, né? Ou como conhecem melhor, bebê, que a tradução seria bebê ponte ou baby bridge, que vieram das mulheres grávidas que sofrem morte cerebral e por conta disso o bebê tem uma espécie de ligação com a praia e pode te fazer enxergar as EPs, sendo uma grande ajuda. Sem ela, sempre fica meio desolado, triste, acabado. No entanto, esse momento em que toca a música é muito simbólico. Além de estarmos sem bebê, estamos descendo a montanha de neve e estamos indo conectar novos lugares à rede Kiral. Esse trecho reforça a solidão de Sam, e depois de anos preso num trauma severo, finalmente criou uma conexão verdadeira com alguém. E agora, mesmo que temporariamente teve que abrir mão disso, ele carrega um peso que vai muito além das entregas, e ainda precisa lidar com isso, que é a sua afefobia, o medo intenso de contato físico. Ele simplesmente odeia qualquer tipo de contato, o mínimo que seja, como um aperto de mão, até o maior, como um abraço, por exemplo. Ele simplesmente rejeita, ele não quer isso. Ele tem essa afefobia que impede ele de conseguir qualquer contato com alguém. E é aí que Rolling Over entra como uma trilha perfeita.
A letra transmite um sentimento de exaustão, refletindo exatamente o que Sam está vivendo naquele momento. Até o próprio nome da música reforça essa sensação. Rolling over pode significar tanto virar para o outro lado, como alguém que não consegue dormir direito, tanto quanto se render ou deixar algo passar batido. Isso que acontece. Sam segue em frente, mesmo carregando um peso emocional imenso. Porque não há outra opção além de continuar. Você está ali para ligar os Estados Unidos novamente no fim do mundo. E foi dado esse dever a Sam pela sua mãe Bridget, que acaba falecendo no início do jogo. Ops, spoiler. Mas ele tem que seguir em frente de qualquer forma. Então não pode parar, né? Existem inúmeros outros momentos incríveis também em Death Stranding, que se eu fosse citar cada um eu ficaria até 2077 falando sobre. Mas eu acho que é isso. Espero ter conseguido compartilhar com vocês essa minha experiência que eu posso ter falado pouco, mas eu espero ter conseguido transmitir ela bem a vocês, né? Essa minha experiência com esta obra de arte. Mas antes de terminar, duas coisas que eu queria pontuar. Primeiro ponto. Caso você não tenha jogado ainda, por conta de ser um simulador de correios, ou alguém pode ter falado que o jogo é repetitivo, cansativo ou desinteressante a você, desculpe te informar, mas você está totalmente errado. Na minha concepção, Death Stranding é um jogo contemplativo, que pelo menos merece ter sua história contada ao mundo todo. Porque, cara, é incrível. Sem brincadeira nenhuma. Simplesmente Death Stranding é impecável em questão de história. Pra mim é tipo... tá no top 5 melhores histórias de um videogame. Mas também se o jogo só não é do seu tipo, tudo bem. Pode voltar pro seu Fortnite. Brincadeiras à parte. Segundo ponto. É que se você jogou Death Stranding, ou está jogando ainda, preste mais atenção nos detalhes. Lá que está a maioria da grandeza desse jogo. Praticamente tudo foi muito bem pensado e interligado para trazer uma experiência incrível ao jogador. Bom, depois de até que falar bastante, acho que por hoje é isso. Muito obrigado a todos que ficaram até o final do vídeo. Agradeço demais a vocês, de coração. E espero encontrá-los novamente nos próximos vídeos. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Fiquem com Deus e até a próxima.